noite, para mais um dia, mais uma noite, na verdade. Como estão vocês? Vou começar aqui com compartilhamento de tela para continuar trabalhando com determinadas questões relacionadas ao iluminismo. Gente, em aulas passadas, né, nós estávamos trabalhando aqui com aspectos da Revolução Inglesa. Então, nós trabalhamos os antecedentes da Revolução Inglesa, o desenvolvimento da primeira revolução, que é a Revolução Puritana. Depois, nós trabalhamos com o Protetorado de Cromwell e também trabalhamos com a Revolução Gloriosa. Na aula passada, para ser mais exato, na segunda-feira passada, nós começamos a trabalhar com alguns aspectos relacionados ao iluminismo, ao movimento das luzes, né? Momento no qual a Europa propõe novas ideias para o quadro político, social, econômico e até mesmo, podemos dizer, cultural. Então, desse modo, né, o mundo que surge a partir dali, a partir das propostas iluministas, ele está relacionado à oposição daquilo que existia na Europa no período anterior, no chamado antigo regime, que é o absolutismo. O absolutismo com suas características, com o mercantilismo, com o misticismo. E na aula passada, falei com vocês, né, que o apogeu, o auge deste movimento foi alcançado na França do século XVIII. Entretanto, não chegamos a trabalhar com determinados aspectos dos pensadores daquele momento. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o que cada um elaborou de ideia, tentando fazer um paralelo com a nossa sociedade, ou seja, como as ideias destes pensadores se encontram na nossa sociedade. Quando nós fomos trabalhar com a Revolução Francesa, eu vou trabalhar com vocês, né, lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, observando em cada um dos, se eu não me engano, dos 17 artigos da Declaração, como as ideias de Montesquieu, Voltaire, Rousseau se encontram presentes nesta declaração, que é, de certo modo, a prática daquilo que Voltaire, Montesquieu, Rousseau teorizaram. Então, vamos começar aqui com Voltaire. E deixa eu pedir aqui. Lívia, você lê para nós, fazendo favor? Até Montesquieu. Luiz, você começa então para nós? Leio sim. Ok. De Voltaire até Montesquieu. Voltaire, crítico ferrenho do absolutismo, da nobreza e da religião, influenciado pelas ideias de Locke. Defesa de que o governo deveria garantir os direitos naturais do homem, ligação com déspotas esclarecidos. Cândido, demonstração da importância da razão e críticas àqueles que limitassem o desenvolvimento racial, igreja, costumes franceses ou a autoridade política. Deísmo, luta contra a tortura, as prisões autoritárias e a pena de morte. Até aqui, quando se fala de Voltaire, se fala em liberdade de expressão. Voltaire, de certo modo, né, ele não nasce Voltaire, Voltaire é o nome que ele adota. Ele era um escritor de peças teatrais e que também se destacou no campo das observações políticas, sociais. E curioso, gente, quando a gente fala de Voltaire, a gente fala de uma vida ativa no campo social.
Voltaire morreu próximo, com mais de 70 anos de idade, sendo preso 2 vezes na Bastilha, porque suas peças, né, tinham um certo teor ácido, crítico ao antigo regime. Depois que ele foi solto da segunda prisão, ele vai para a Inglaterra, faz ali uma observação da política, da vida, dos costumes ingleses e escreve Cândido, ou do Otimismo, que é também o sobrenome do livro, digamos assim, né? A continuação do livro. E neste livro ele vai fazer um advogo, uma defesa daquilo que a França não tinha. E o que a França não tinha? Não tinha defesa da liberdade de pensar, não tinha um desenvolvimento racional, estava ligada a crenças e a misticismo. Então, ele observando como a democracia liberal garantia direitos e desenvolvimento à Inglaterra, vai colocar isso em seus escritos também. E, por exemplo, ele vai defender liberdade religiosa, e se ele defende a liberdade religiosa, ele vai defender em conjunto a liberdade de pensamento, e isso é o deísmo. O que seria o deísmo em Voltaire? A crença em um Deus desligado a manifestações religiosas. Então, ou seja, você tem a sua fé, você tem a sua crença em um ser maior que você, mas você não é católico, você não é protestante, você não é judeu, você não é islâmico, mas você também não é ateu. Esse é o deísmo de Voltaire. É uma crença independente de sentido, de vida religiosa. Então, não dá para chamar de ateu, mas que ele vai defender. Eu não quero estar ligado a um padre, a um pastor, ou qualquer outra autoridade religiosa. Tanto que, próximo da morte, né, quando um padre foi administrar a unção dos enfermos, com um pouco de força que tinha, o Voltaire começou a empurrar. Não quero, e gritar, não quero o senhor aqui não, não quero o senhor aqui não. Pode, sai daqui, não tem nada para fazer aqui não. Com moribundo ele estava dando esse grito. Meninos, e aí prestem atenção. Então, quando se fala em Voltaire, fala no quê? Liberdade de pensamento e expressão. Então, até colocar aqui ó, no chat, né? Voltaire. Liberdade de pensamento e expressão. Vamos continuar aí. Caramba, se eu voltei lá no início. Caramba. Deixa eu voltar aqui. Vamos tomar que eu voltei aqui. Ô, Luiz, continua para nós, fazendo um favor, em Montesquieu. Até hoje. Pode ler até Denis Diderot. Montesquieu, Cartas Persas. O livro que narra a história de 2 persas que viajam à França e retratam a mesma de maneira irônica, e critica os costumes e abusos do Estado e da Igreja. Espírito das leis. Ideia de que as leis devem surgir a partir do contexto histórico e da realidade concreta. Clima, costumes e tamanho do território devem influir na forma como cada estado se organiza. Formulação da teoria do equilíbrio entre poderes executivo, legislativo e judiciário, de forma a garantir a liberdade e impedir que um dos poderes tenha força excessiva. Até aqui. Meninos, prestem atenção. A Montesquieu é fantástico. Quando qualquer um, presidente, prefeito, deputado, ou independentemente do que seja, filósofo, se fala, né? Devia fazer isso e aquilo, devia fazer isso, que Constituição, caramba. Lembre-se sempre, volte a Montesquieu. Por quê? Porque
antes de você ter leis, Constituição, ordem, o que existia era a vontade de um soberano absoluto. E concentração de poderes nas mãos de uma pessoa só não dá muito certo. Qual foi a ideia do Montesquieu? Na verdade, ele pegou muita coisa de Locke, de Aristóteles e adaptou àquela realidade. Qual era a ideia? Poderes equilibrados. Não pode ficar concentrado nas mãos de um só. Um homem não pode executar as leis, formular as leis e julgar as mesmas leis. E aí vem, quem executa as leis? Executivo, e aí pode ser o Executivo Federal, presidente, Executivo Estadual, governador, Executivo Municipal, prefeito. Então, eles são responsáveis por executar as leis, formar seu governo, gabinete, secretariado, indicar cargos, enfim. Tudo isso é responsabilidade do governo executivo, mas ele não está sozinho. E o Montesquieu busca um equilíbrio, né, por igual dos três poderes, os três no mesmo patamar. Então, você tem um executivo, que nem eu falei, no Brasil, ocupado por presidente, governadores e prefeitos, o legislativo, que é o responsável por elaborar as leis ou modificar as leis, é, a nível federal, bicameral. Por que bicameral? Duas câmaras, Senado e Câmara dos Deputados, a nível federal. A nível estadual, Assembleia Legislativa. E a nível municipal, Câmara dos Vereadores. E, para terminar, o Poder Judiciário, exercido por juízes e promotores. E aí existe o juiz de comarca, que são juízes municipais, os juízes estaduais, das varas cíveis estaduais, e os juízes federais do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. Meninos, presta atenção, porque isso, outro dia, não sei se vocês ficaram sabendo, né, de uma live da Gabriela Prioli e da Anitta. Quem que é a Gabriela Prioli, né? É uma comentarista de notícias da CNN, professora de direito, uma pessoa assim, de um nível de conhecimento altíssimo. Nova, mas assim, a mulher é show. Para explicar a lei, vale a pena conhecer a Gabriela Prioli. Quem quer fazer direito aí, vale a pena conhecer, porque ela explica muito bem. E aí, gente, e a Anitta, bom, eu não preciso de apresentar a Anitta, vocês devem conhecer a Anitta melhor do que eu. A Anitta pediu a Gabriela Prioli para explicar como funciona essa teoria dos três poderes. E ali a live foi um dos assuntos mais comentados da internet. E aí, bom, e o que ela explicava basicamente? Isso que eu estou falando com vocês. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Mas eu estou explicando no campo do direito, do jurídico? Não, eu estou explicando no campo da história, de onde surgiu isso. E surge com o grande barão de Montesquieu. E ele vem falar, nenhum dos três poderes é soberano. Quem deve ser o soberano de um país? São as leis. E ninguém pode ser maior do que elas e a Constituição. Ninguém pode. Não é o E presidente. Flávio, Pode falar, Luiz? mas e, por exemplo, ano passado o presidente ele estava com aquela questão do contingenciamento, né, do ensino superior, que não estava dando, não tinha condições do pessoal continuar estudando. Mas lá na Constituição, eu não sei qual dos artigos, que eu me esqueci, Artigo. mas Uhum. tem lá um artigo que fala que toda pessoa tem direito ao acesso ao ensino superior. Então, no caso, a ação dele não é um ato inconstitucional? Esse não, Luiz. Por quê? Porque o corte de verbas, por mais maldoso e vamos colocar o termo certo mesmo para ele, maquiavélico que ele seja, o contingenciamento previa a liberação aos poucos. Então você desestrutura o sistema, mas você não acaba com ele. Então, ou seja, não, eu estou tirando agora para liberar mais tarde. Mas tirando agora, vou te deixar na ruína,
vou te deixar passando mal, vou te deixar sem condição de pagar as contas, e no final do ano, quando sobrar alguma coisa, eu te libero esse dinheiro. Então, por exemplo, seria inconstitucional, seria ilegal se ele acabasse com esse repasse de verbas. Mas ele estava ali criando um mecanismo, uma espécie de gatilho. Como? Ele tiraria agora e no futuro posterior ele daria o benefício, ele liberaria a verba. Na verdade, Luiz, o seu ponto de vista não está de todo errado, não. Mas pela lei ele não agia ilegal. Nós poderíamos enquadrar aqui vários artigos que o presidente, não vou falar o nome, melhor nem falar o nome, porque isso aqui é gravado, isso aqui vai para o YouTube, o presidente descumpre. São vários. Decoro parlamentar, você tem, naquela famigerada reunião de 22 de abril, você pega ali, segundo alguns especialistas, ele teria ali descumprido 7 artigos da Constituição. Crimes das mais diversas áreas. A advocacia privada, ou seja, usa o advogado-geral da União e o Ministério da Justiça para fazer advocacia privada. Então, você tem ali, nossa, o negócio, naquela reunião do 22 de abril, você tem, mesmo que ele não tenha dito, se eu não puder trocar a agenda PE no lugar, eu vou trocar o superior dele, isso aí não pode ser pego por isso, ele cometeu um monte de crimes naquela reunião. Um deles, a advocacia particular. Bom, vamos continuar aqui, porque isso dá pano para manga. Eu tinha notado até o que os comentaristas tinham falado sobre aquela situação, sobre aquela reunião, mas eu perdi os crimes que haviam sido cometidos. Como eu tenho sofrido algumas censuras por conta disso, eu tô tentando me policiar mais. Não censura de vocês, do colégio, em outra escola que eu trabalho. Vamos lá. Continuando aqui, pode continuar, Luiz. Denis Diderot. Até onde? Até Jean-Jacques Rousseau. Tá. Denis Diderot. O homem só será livre quando o último déspota for estrangulado nas entranhas do último padre. Organização da enciclopédia, juntamente com Jean D'Alembert, 1718-1783, em dezenas de volumes, tentava abranger todo o conhecimento humano, obra que proporcionava conhecimento desvinculada das autoridades políticas e religiosas. Meninos, vamos trazer mais leveza para a aula, né? Gente, no tempo da internet, nós temos assim uma multiplicação de conhecimentos que está, em certos momentos, assombrando o mundo. Agora, do nascimento de Cristo até a Era das Luzes, até a Era da Razão, essa multiplicação de conhecimento não era tão grandiosa. E se você tem algo que contribuiu para a difusão do conhecimento, ou seja, para que o conhecimento fosse espalhado para as mais diversas áreas, esse algo foi a enciclopédia. Um livro, na verdade, né, na falta de algo melhor, eu vou chamar de livro mesmo. Um livro de mais de 20 volumes, com milhares de páginas em várias áreas do conhecimento. Áreas como marcenaria, carpintaria, biologia, botânica, anatomia, matemática. Então, ele abrangia ali várias áreas do conhecimento. E qual era o objetivo? Né? Como o próprio título dizia, enciclopédia ou dicionário racional da ciência e das letras,
para uma sociedade de pessoas letradas. Então, qual que era o objetivo da enciclopédia, né? Vou colocar aqui. Enciclopédia. Patrocínio de razão e conhecimento a todos. A todos em todas as áreas. Gente, e aí o porquê? Hoje em dia não existe mais enciclopédias. Nós temos a internet. E o substituto da internet, o equivalente da internet à enciclopédia é a Wikipédia, com os seus pontos parecidos e os seus pontos diferentes. Pontos parecidos. Qual que é o objetivo da Wikipédia e do criador da Wikipédia, que agora eu esqueci o nome? O objetivo da Wikipédia é ter uma área uma grande gama de conhecimentos. Ela consegue? Consegue. Problema da Wikipédia, que você tinha em menor quantidade na enciclopédia. Muitas vezes a Wikipédia pode ter informações errôneas, porque o volume de informações que ali circula é muito grande e não dá tempo de você ficar corrigindo essas informações. Mas em tempos de internet, gente, aonde qualquer um pode publicar alguma coisa, aonde qualquer um pode ilustrar seus conhecimentos, a internet faz esse jogo aí que a enciclopédia fez nos primeiros anos nos anos das ruas. Lembrando que ela foi um livro, né, em vários volumes que demorou décadas para terminar, tendo Denis Diderot como o seu principal escritor, né, como seu principal colaborador, podemos dizer assim. Ô, Luiz, pode continuar para nós agora Jean-Jacques Rousseau. E aí você pode ler até contrato social. Na verdade, lê até iluminismo e economia, né? Lê o contrato social também, que esse é um pouco maior. Era só um minuto que eu estou procurando. Deixa eu só descer um pouco aqui também. Jean-Jacques Rousseau. Onde que está o contrato social? Colocar aqui. Tá. Ah, tá, achei. Uhum. Jean-Jacques Rousseau, pensador considerado o mais radical do movimento, e afastamento de alguns pontos de seus contemporâneos. Contestação da valorização excessiva da razão e realce sobre a importância das paixões para a conservação da vida humana. Crença de que a sociedade havia corrompido o homem. Formação do mito do bom selvagem. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade. Considerava que o surgimento da desigualdade se relacionava à instauração da propriedade e era a razão de muitos males da vida em sociedade. Contrato social. Defesa de um Estado de caráter democrático, no qual o soberano seria o povo e prevaleceria a vontade geral. Garantia da liberdade para a população no geral. Bom, alguns pontos sobre Rousseau. Na maioria das apostilas, livros didáticos e outros materiais de ensino fundamental e médio, Rousseau é considerado um pensador iluminista. Mas eu lembro das minhas aulas lá no tempo da graduação ainda, e para você ter uma ideia, né, a aula que eu tive com esse professor tem 14 anos, professor Jefferson Boechat, ele sempre falava que Rousseau seria um pêndulo. Na verdade, ele nem classificava Rousseau como iluminista. Rousseau funda uma outra corrente de pensamento. Qual corrente é essa? O romantismo. O romantismo na área da filosofia. Em alguns aspectos, ele se aproximava do iluminismo, como, por exemplo, né, a ideia de um contrato, a ideia de vontade geral, a ideia, a noção de virtude, que é a capacidade de se doar
em prol de assuntos coletivos, mas em Ô, outros nós Flávio, vamos ver um movimento ali, um Rousseau um pouco romântico. Luiz, por favor. Rousseau, foi ele que elaborou a teoria da soma zero, lá na política? Ah, eu não sei qual que é essa teoria, Luiz. É a teoria de que o poder do soberano não pode ser, o poder de quem governa não pode ser maior do que o poder de quem é governado, porque senão, como é que fala? Tem que ter igualdade, sabe? Tipo, Uhum. soma zero, soma de um lado do outro dá zero, porque tá todo mundo do mesmo jeito. Da mesma Hum, forma que quem é governado pode tirar o soberano do poder. hum. Olha, Luiz, pelo jeito aí, isso tem mais cara de ser John Locke do que o Rousseau. Entretanto, eu não posso fazer essa afirmação, porque essa eu vou ficar devendo uma resposta para você. Aí, mas eu posso pesquisar. Eu só não tenho um lápis aqui para eu anotar que a ideia da soma zero. Assim que terminar a aula, eu vou fazer essa pesquisa. E muito obrigado. Mas, gente, o que o Rousseau afirmava? O Rousseau afirmava, né, que sobre o estado da natureza, estado da natureza. Para Rousseau, viu? Os homens eram perfeitos, eram felizes e não existiam desigualdades de ordem social. Bom, para John Locke, o estado da natureza é neutro. Para Thomas Hobbes, o estado da natureza é ruim. Para Rousseau, era bom. Mas para Rousseau é o seguinte: uma vez que você saiu do estado da natureza, você não retorna mais a ele. Logo, o que seria necessário, então, só para pegar um outro adentro aqui, era dentro do estado da natureza que estava o bom selvagem. Este homem, né, que não tem maldade no coração, esse homem que não tem cobiça, que não tem ganância, mas o homem, por seu instinto de perfectibilidade, sai do estado da natureza. E aí o que acontece, né? Uma vez que ele sai da natureza, é preciso de colocar, de se teorizar um estado político legítimo, onde todos aceitem ser súditos e cidadãos. Ou seja, né, o que é ser súdito e ser cidadão? Ser súdito é obedecer, ser cidadão é ter direitos. Então, nesse sentido aí, uma vez que o estado da natureza foi perdido, você vê, sim, um certo iluminismo em Rousseau. Como se você vê um iluminismo em Rousseau? Com a ideia de que é, todos precisam obedecer e ouvir e serem ouvidos nesse novo estado agora legítimo. Outra coisa também, dentro do pensamento russoniano, né, é como se daria esse estado? No contrato social, aonde prevaleceria o quê? A vontade geral. Vontade geral não é a melhor vontade. Nerazeno, desculpa. Vontade geral não é a vontade da maioria. A vontade da maioria, por exemplo, elegeu Hitler. Elegeu o partido, colocou, na verdade, não elegeu Hitler, né? Colocou o partido nazista no poder. Não era a melhor vontade. A vontade geral é aquela que trará benefícios para o coletivo. Então, por exemplo, gente, vamos supor, tem uma placa de proibir estacionar. Quando você respeita essa placa, você está cumprindo a vontade geral. É aquela que trará benefícios à coletividade. Então, gente, um exemplo de vontade geral é dado na Alemanha quando você tem jogos do Bayern de Munique, as pessoas que chegam primeiro estacionam seus carros mais nas ruas anteriores. Qual que é a ideia? Aqueles que chegarem por último tenham vagas mais acessíveis e não percam ali o jogo.
Então, isso é vontade geral. É a vontade que faz a coletividade funcionar. O Brasil, nesse sentido, precisava de conhecer um pouco melhor Rousseau. Ou seja, né, quando você tem um aluno que risca carteira, um aluno que quebra a carteira, um passageiro que quebra, um ônibus, o metrô, alguém que não sabe usar o serviço público e outras coisas mais, falta um pouco desse senso de coletividade. Senso este que Rousseau advogava ali na vontade geral. A vontade geral é a vontade que traz benefício à coletividade. A vontade da maioria é a maioria do grupo escolheu. Se vai ser bom ou ruim, aí é outro caso. Luiz, continua para nós, fazendo favor. Até fisiocracia. É para começar em iluminismo E e até economia, onde? exatamente. Até onde que é para ir, Flávio? Pode ir até. Pode ler até escola clássica. Pode pegar aí até escola clássica. Beleza. Iluminismo e economia. Críticas à excessiva intervenção mercantilista na economia. Ideias vinculadas ao desenvolvimento da economia industrial. Tentativa de promover o livre desenvolvimento da economia capitalista. Fisiocracia. François Quesnay. François Quesnay e Turgot. Pode continuar, Luiz. Nome Como francês. principais nomes da fisiocracia. Críticas à intervenção excessiva do Estado, considerando um entrave ao livre funcionamento da economia. Crença de que a agricultura, como maior fonte de riqueza de uma sociedade. Nossa, estou lento direto, foi mal, gente. Não, calma, Fonte de respira. riqueza de uma sociedade. Defesa do livre funcionamento do mercado. Aqui embaixo pode deixar que eu leio, que aí é a expressão em francês mesmo. Laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de soi-même. Deixa eu colocar essa frase no bate-papo, porque aqui eu quero gastar o que eu não tenho, que é o francês, que diz o seguinte: deixe fazer, deixe passar. O mundo vai por ele mesmo. Bom, uma vez traduzida essa frase, vamos voltar no acima. Nós já vimos em outro momento a política mercantilista do rei. Como funcionava o mercantilismo? Funcionava com a intervenção do Estado na economia. Vamos dar um exemplo mais prático. Por que o Brasil plantava cana-de-açúcar? Porque os índios, os negros e outros mais queriam. Não. Era porque a política econômica real portuguesa dirigia a economia da colônia para que ela fornecesse aquilo que a metrópole a demandasse. Então, ou seja, não existia uma livre iniciativa daquele colono, daquele português que veio para o Brasil colonizá-lo, assim, eu vou fazer aquilo que eu quero. Não, ele vinha aqui quase sempre, aí eu falei quase sempre, não sempre, né? Mas quase sempre dotado pelo colonizador português de ocupar essas terras para, inicialmente, a exploração da cana-de-açúcar. Então, essa política de Portugal em relação ao Brasil é um exemplo de política mercantilista. E era o Estado português que determinava. Você vai fazer isso, você vai explorar cana-de-açúcar, o outro vai ali criar boi no interior, o outro vai ali abrir uma taverna, que era um bar, e assim por diante. Não existia essa, assim, não, eu vou plantar aquilo que eu quero. E era contra essa excessiva intervenção na economia que os fisiocratas se colocavam. E aí, né, qual que é a ideia? Uma vez que eu permito a liberdade comercial, o livre mercado, a concorrência vai fazer com que o preço das mercadorias abaixe, regulando a lei da oferta e da procura, e o Estado não vai interferir nesses setores.
Então, dois nomes se destacam nessa escola fisiocrata, né? François Quesnay e Turgot. Acho que, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza, não. O Turgot, acho que chegou a ser até ministro da economia na França. E aí, gente, o que eles defendiam? Eles defendiam que a agricultura era a principal fonte de riqueza de uma nação. E aí o Adam Smith vai falar assim, opa, aqui vocês estão errados. O que o Adam Smith vai falar? Não é a agricultura que é a principal fonte de riqueza de uma nação, é o trabalho. O trabalho pode ser na agricultura, pode ser pode ser na indústria, pode ser no setor tecnológico, mas tem que ter trabalho para ter circulação de riqueza. E essa frase, gente, desde fazer, desde passar, o mundo vai por si mesmo, era contrária à intervenção mercantilista do Estado absolutista na economia. Então, era contra isso, basicamente, que eles se colocavam, contra esta intervenção excessiva na economia. E aí a chamada escola clássica, que é a escola inglesa, vai, para muitos, né, vai criar a noção moderna que temos de economia. Luiz, faz favor para nós, lê a escola clássica aí, fazendo um favor. Deixa eu ver, nós temos 3 minutos. Aí eu vou abrir o mesmo link em outro chat, quando o tempo terminar aqui. Mas, Luiz, lê para nós essa escola clássica, fazendo um favor. Pode ler tudo. Lê escola clássica até despotismo esclarecido. Beleza. Escola clássica. Escola ligada ao desenvolvimento industrial inglês. Adam Smith e a riqueza das nações. Defesa da livre circulação de mercadorias, pois, de acordo com Smith, existiria uma espécie de mão invisível que regularia as relações econômicas por meio de leis próprias. Críticas ao monopólio colonial. Os membros da escola clássica consideravam o trabalho como a principal fonte de riqueza do indivíduo ou da nação. Defesa da divisão e da racionalização do trabalho. Participação do Estado apenas naquelas atividades em que o capital privado não apresentasse interesse em desenvolver. Meninos, muito tem se falado em Adam Smith e no liberalismo. Então a gente tem, né, nesse caso, a chamada escola clássica, tendo o próprio Adam Smith como seu principal nome. Qual é o seu livro? A Riqueza das Nações. Ele vai falar nesse livro o funcionamento, o livre mercado, lei da oferta e da procura, o que é o capitalismo. Vai fazer duras críticas ao Estado mercantilista que intervinha demais na economia, vai fazer duras críticas, né, ao monopólio colonial. Lembrando a vocês, o que é o monopólio colonial? Né? Era a falta de liberdade que as colônias tinham em seus estabelecimentos comerciais, em suas relações comerciais. Lembrando, Portugal só podia vender e comprar de quem? Podia vender para Portugal e comprar de Brasil. Portugal não, Brasil. Só podia vender de Portugal e comprar de Portugal. Quando muito tinha alguma liberdade religiosa, de ir lá na África, nas colônias portuguesas, e comprar escravos. Então, essa limitação fechava determinados mercados. E o fechamento de determinados mercados, segundo o Adam Smith, não permitia a riqueza circular em maior quantidade. Não permitia, né, o trabalho de outras nações ser aproveitado e ajudar ali no crescimento de riquezas. Então, vamos esperar essa aula acabar para continuarmos na próxima aula com o mesmo assunto. Continuando aqui, na verdade. Mesmo link?